Olá, parceria, tudo bem? Aqui é o professor Mazek trazendo mais uma microaula de matemática. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja sempre bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal no YouTube. Hoje nós veremos uma introdução à teoria dos conjuntos, que é a base exigida para você aprender bem os conjuntos numéricos. Este é o primeiro vídeo de uma série de 3 aulas sobre conjuntos que eu quero te apresentar. Mas antes, já deixa aí seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e acione o sininho para você receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo, fechou? Obrigado por estar aqui comigo e tenha uma boa aula. Um conjunto é uma coleção ou uma reunião de elementos que possuem características semelhantes e bem definidas. Por exemplo, o conjunto de planetas do Sistema Solar. Cada planeta é um elemento do conjunto de 8 planetas que gira em torno do Sol. Veja que esses elementos possuem uma característica muito bem definida, que são planetas do Sistema Solar. Um conjunto pode ser formado por qualquer tipo de elemento, como pessoas, animais, objetos, letras, números e cores. Mas se eu desejar formar um conjunto de animais mais bonitos, aí não seria possível, pois algumas pessoas podem escolher gatos e girafas, enquanto outras podem achar mais bonitos os pássaros e as borboletas. Mas eu poderia definir melhor dizendo conjunto dos animais com penas. Aí qualquer pessoa vai saber quem são os elementos e teremos um conjunto bem definido. Por regra, cada conjunto deve ser identificado por uma letra maiúscula e pode ser representado de 3 formas diferentes. A primeira forma é a representação por extensão. Os elementos devem ser listados entre chaves e separados por vírgula. Por exemplo, A igual a E, I, O, U. Então temos o conjunto A e os elementos dentro de chaves separados por vírgula A, E, I, O, U. Os conjuntos podem ser apresentados também em um gráfico que chamamos de diagrama de Venn, como nesse exemplo. O conjunto A com os elementos A, E, I, O, U dentro do diagrama. Uma terceira forma de representar um conjunto é através da sua lei de formação. Nada mais é do que a gente demonstrar o conjunto sem precisar mostrar os elementos, apenas dizer qual é a característica que os elementos possuem, que faz com que eles pertençam a um determinado conjunto. Veja o exemplo. Podemos usar uma letra minúscula para representar qualquer elemento de um conjunto. Então vamos dizer que qualquer elemento do conjunto A é x. Então o conjunto A é igual a x tal que x é vogal. Veja que identificamos o conjunto com a letra A maiúscula. E dentro das chaves mostramos o que é necessário para ser um elemento do conjunto A. Ou seja, qualquer pessoa já sabe que A, E, I, O, U pertence ao conjunto A, pois são vogais. Esta barrinha em pé significa tal que. Por isso, a leitura da lei de formação é A igual a x, tal que x é vogal. Vamos ver as 3 formas de representação de um conjunto, agora tendo números como elementos. Começando por extensão. B igual a 3, 5, 7, 9. No diagrama de Venn, temos o conjunto B com os elementos 3, 5, 7 e 9. E na lei de formação temos B igual a x, tal que x é um número ímpar, maior que 1 e menor que 11. Veja que o conjunto B possui 1, 2, 3, 4 elementos. Para mostrarmos a quantidade de elementos do conjunto B, usamos a seguinte notação: n de B igual a 4. Os exemplos de conjuntos que mostrei até agora são todos finitos, pois é possível mostrar todos os elementos que existem. Mas também existem os conjuntos infinitos, que o número de elementos não tem fim. Por exemplo, A igual a x, tal que x é par e maior que 2. Observe que a lei de formação limita os elementos na parte decrescente, mas não limita na parte crescente, ou seja, é infinito. Na representação por extensão desse conjunto, ficamos assim.
A igual a 4, 6, 8, 10, terminando a lista com 3 pontinhos, que chamamos de reticências. Ela indica que a lista continua infinitamente. Da mesma forma, podemos representar no diagrama conjunto A com os elementos 4, 6, 8, 10 e colocamos também os 3 pontinhos. A reticências pode ser colocada também do lado decrescente, quando a lei de formação permitir. Veja exemplo. Z igual a x, tal que x é número inteiro. Z igual a reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 reticências. Neste exemplo, nós podemos ver que este conjunto é infinito, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Para mostrar a relação dos elementos com os conjuntos, usamos este símbolo, que lembra bem a letra E. Este símbolo significa pertence a. Por exemplo, E pertence a A. Também usamos este símbolo cortado para mostrar que não pertence. Por exemplo, H não pertence a A. Existem também conjuntos vazios, como por exemplo, vamos chamar esse conjunto de D. D igual a x, tal que x é divisível por zero. Como não é possível dividir nenhum número por zero, temos aqui um conjunto vazio, que deve ser representado assim. D igual a vazio. Este símbolo cortado significa conjunto vazio. O conjunto vazio também pode ser representado como este exemplo. D igual a... Nós temos as chaves sem nada dentro. Agora nós vamos falar de subconjuntos. Um conjunto pode estar dentro de outro conjunto. Nesse caso, passamos a chamar de subconjunto. Por exemplo, temos o conjunto A das letras do alfabeto e temos o conjunto B das vogais. Então, B é subconjunto de A. Agora responda mentalmente. Podemos dizer que o conjunto B pertence ao conjunto A? Vou dar 5 segundos para você pensar. Pronto? Se você pensou sim, se enganou. Mas tudo bem, é bastante comum esse tipo de engano. Nunca use a palavra pertence quando está falando só de conjuntos. Nenhum conjunto pertence a outro conjunto. O correto é dizer B está contido em A. Ou então, A contém B. Para representar essa relação entre conjuntos, usamos o símbolo de continência. B está contido em A e A contém B. Também usamos esse símbolo cortado para indicar C não está contido em A e A não está contido em C. Quando precisamos juntar os elementos de 2 ou mais conjuntos, fazemos a união dos conjuntos. Exemplo, dentro do conjunto A temos os elementos A, B, C, D e E. No conjunto B temos D, E, F, G. Formamos então um conjunto A união B igual a B, C, D, E, F, G. Este símbolo indica união. Veja que embora a letra D e a letra E pertencem aos dois conjuntos A e B, eles devem aparecer somente uma vez no conjunto união. Os elementos que se repetem em mais de um conjunto formam a intersecção, que é representada por este símbolo. A descrição e a leitura que fazemos da intersecção é assim. A intersecção B igual a D, E. Temos também a diferença entre conjuntos, representada pelo sinal de menos, para mostrar os elementos que não se repetem nos dois conjuntos. Exemplo, A menos B mostra os elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Então, A menos B igual a, B, C. Podemos mostrar também a diferença para B menos A. Fica assim, B menos A igual a F e G. É isso, parceria. Vamos ficando por aqui. Espero ter te ajudado com os conceitos iniciais dessa série de vídeos sobre teoria de conjuntos. Continue acompanhando os meus vídeos que você ficará craque no assunto. Beleza? Novamente, peço para você dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Assim você me ajuda e ajuda outras pessoas também. Se surgir alguma dúvida sobre a aula, escreva para mim nos comentários que darei uma atenção especial.
E se achar que esse vídeo pode ajudar mais alguém, compartilhe, mas sempre lembrando, não se esqueça da galera do fundão. Um forte abraço e até a próxima microaula de matemática.